Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um Fique por Dentro com o Miguel Manso, né? Hoje, dia 8 de novembro, ao meio-dia e 5 minutos. Quero lembrar você que você pode acessar o nosso programa pela página do Facebook Interativa Brasil TV. Você clica nesse botãozinho azul, assistir ao vídeo, é redirecionado para a página do YouTube. E então você clica ali naquela caixinha que vai aparecer transmissão ao vivo, né? Clica na caixinha transmissão ao vivo e você vai então poder assistir o nosso programa ao vivo, né? Basta expandir a tela se quiser. Ao lado direito você tem aí um bate-papo. Para poder participar do nosso bate-papo e receber sempre os nossos links e mensagens, você pode se inscrever no nosso canal. Você se inscreve no nosso canal, né? Vamos posicionar aqui no canal, está ali logo embaixo da tela verde, daquela foto que aparece. Inscreva-se no canal, clica ali e se inscreva, colabore, divulgue para os amigos, peça para que ele se inscreva. Fazer um jornalismo independente, um programa que informe você, nós precisamos do apoio de todos, né? Então inscreva-se no nosso canal. Você pode também participar aqui do nosso programa pelo WhatsApp, né? Pelo telefone 11983, está aí na sua telinha, 11983076910. Esse é o meu WhatsApp, você pode mandar suas mensagens, pode mandar suas informações. Eu quero inclusive já agradecer ao meu amigo e telespectador Celso Soares, que me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Celso, você solicita, né? Diz que tem divulgado aí nosso programa, agradeço o seu apoio e a divulgação que você está fazendo, né? E você solicita que nós pautemos aqui no nosso programa um programa específico sobre a questão da Previdência, né? Para desmascarar, desmistificar essa ideia de que a Previdência é deficitária, né? Que o grande problema da Previdência seria o déficit da Previdência, que é o que eles estão alegando, para cortar os direitos. Nós vamos agendar, sim, uma programação específica sobre isso. Estamos entrando em contato com especialistas da Previdência que vão nos abastecer com informações e com o diagnóstico atualizado da Previdência Pública no Brasil. Você pode participar também pelo Skype, né? Colocando Interativa Brasil. Coloca tudo juntinho, Interativa Brasil, adiciona o nosso contato e pode também nos chamar pelo Skype. Quero agradecer a audiência de vocês e a participação no nosso programa. Nós vamos começar o programa de hoje por uma dica cultural, né? Uma dica cultural. Nós temos uma apresentação de um coral chamado Trato no Tom. Trato no Tom é música da melhor qualidade, né? Você pode assistir a apresentação que eles vão fazer agora, Trato no Tom, vai se apresentar no dia 12 de novembro, no sábado, às 17 horas, no Céu Caminho do Mar, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, na Vila do Encontro, né? A edição é a parte 2 do show Bate-Papo Musical. O Trato no Tom, vou deixar vocês aqui com uma pequena amostra do Trato no Tom, vocês vão ver que é música, de fato, da melhor qualidade. Mas eu não sei porquê, você me chamou. Tenha pena de mim, meu Senhor, do bom fim, pode
você, meus olhinhos fecho. E quando os olhos eu abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porquê, você me chamou. Aleluia, tenha pena de mim, meu Senhor, no conflito, pode em pé, venha cá. Vocês acabaram de assistir essa belíssima apresentação do Trato no Tom. Quero divulgar para vocês o site no Facebook, né, do Trato no Tom. Vocês podem aí acompanhar as programações, as apresentações, vídeos que eles têm no YouTube. É um coral da melhor qualidade, feito com muito carinho, por profissionais, médicos, artistas, pessoas que se dedicam a esse coral, né? Já rodaram aí o Brasil. Música da melhor qualidade, né? Você pode ver aí o Valtinho, que é o diretor musical, né? Na verdade é o regente do coral, né? Que faz a preparação com músicos, cantores da melhor qualidade. Então no Face você pode acompanhar o Trato no Tom. No finalzinho do programa nós vamos encerrar com mais uma música do Trato no Tom, né? Queria agora comentar com vocês, como é do nosso costume, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as notícias do dia. O tema de hoje vai ser analisar os impactos da PEC 241-055 no Senado na saúde pública, e para isso nós estamos recebendo a presença aqui no programa de hoje, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, do Dr. Francisco Rubió. Dr. Francisco Rubió, que está conosco, né? E que pode comentar conosco aqui no programa de hoje o que está acontecendo na saúde no Brasil. Dr. Francisco, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, Miguel. Estamos aqui. Tá? Obrigado pela participação no nosso programa. Dr. Francisco, que vocês estão acompanhando, vendo aí na telinha, né? É professor da Universidade Federal de Minas Gerais, é médico, foi presidente também da FUNED. A FUNED é a fábrica de medicamentos que é do estado aí em Minas Gerais, não é isso, Dr. Francisco? Isso, é o laboratório semelhante à FURP, né? E a Fiocruz. Tem mais semelhança com a Fiocruz porque foi uma sucursal exatamente da Fiocruz que o Ezequiel Dias criou aqui. Você dirigiu a FUNED por quanto tempo? Eu fui diretor industrial de 87 a 90 e depois fui presidente de 99 a 2000, no governo Itamar. Então, além de conhecer, foi o Nilton Cardoso. Além de conhecer bem a área de saúde como professor, que ainda leciona na Universidade Federal de Minas Gerais, né, aí em Belo Horizonte, você conhece também bem a área de medicamentos, né? Você inclusive dá consultoria internacional, foi implantar outros laboratórios, outras fábricas de medicamentos em outros países. Conta um pouquinho dessa sua experiência. Foi o seguinte, na época do Itamar, ele era presidente, e ele estava o tempo todo em luta com os preços dos medicamentos, né? Ele era o preço do medicamento, que era um absurdo, e a taxa de juros. Ele estava sempre se batendo em cima disso. E uma das iniciativas que ele tomou foi estabelecer um intercâmbio com Cuba, e eu fui lá umas 8 vezes, conheci a indústria farmacêutica de lá, e trouxemos aqui umas amostras, né, de medicamentos, com uma quantidade razoável, mas só no movimento inicial,
que promoveu já uma queda bastante significativa nos preços na época, que eram medicamentos básicos, né? E levamos também um projeto de uma fábrica de medicamentos para Angola em 2005, né? Então, é isso, a experiência fora essa, e na FUNED, realmente, nós conseguimos colocar a FUNED trabalhando em 3 turnos, coisa que eles me falavam que eu era doido, colocar um laboratório público trabalhando 3 turnos. 3 turnos. E conseguir abastecer a área de saúde? Deu certo. Deu certo. Conseguir abastecer a área de saúde aí do Estado, de medicamentos básicos? Na época, realmente, nós demos uma resposta rápida com isso, né? Colocamos um laboratório com a sua linha de produção plenamente ocupada, isso foi importante, baixou o custo, né? Então, o medicamento saía até mais barato do que o de outros laboratórios, porque eles têm que pagar a hora não trabalhada das máquinas, né? Então, isso aí tudo gera um custo adicional. E nós baixamos muito o custo ainda desses medicamentos. Colocando para trabalhar em 3 turnos. Colocando para trabalhar em 3 turnos e fazendo uma gestão profissional da indústria, do laboratório que você dirigiu, não é isso? Exatamente, foi o que nós fizemos. Doutor Francisco... O laboratório oficial tem esse papel, né? Trazer o preço dos medicamentos para baixo, né? Exatamente. Doutor Francisco, a tradição do nosso programa aqui é começarmos um pouco pelo noticiário nacional, né? Então eu vou abrir aqui duas notícias para que a gente faça um comentário. Você sabe que está tendo eleição lá nos Estados Unidos da Hillary com o Trump, né? Essa é uma novela, muito pouca gente sabe que nos Estados Unidos hoje nós temos 1.800 candidatos a presidente. Você sabia, doutor Francisco, que lá nos Estados Unidos hoje tem centenas de candidatos a presidente? O pessoal fala que tem muito partido aqui no Brasil, querem acabar com os partidos, reduzir e tal, querem um padrão assim americano, mas lá nos Estados Unidos tem centenas de candidatos a presidente. É verdade que como eles não têm dinheiro, eles não conseguem, porque lá para poder na cédula que o eleitor vai votar, aparecer o nome do candidato, na cédula dessa próxima eleição vão aparecer quatro candidatos, porque para aparecer na cédula lá, o candidato ele tem que reunir pelo menos 800 mil assinaturas, apoiadores, aí o nome dele vai para a cédula, né? Mas tem candidatos para tudo que é lado lá, tentando furar o bloqueio desses 2 grandes partidos e transformar a eleição americana em algo um pouco mais agradável do que esse fla-flu horroroso. O fla-flu é muito bom, mas esse jogo de segunda categoria que nós estamos assistindo da eleição para presidente. Você está acompanhando as eleições dos Estados Unidos, como é que você vê esse processo eleitoral lá e a repercussão disso aqui para nós brasileiros? Que nós estamos entre a fruta e a caldeirinha, né? A Hillary é conhecida como a carniceira, né, que ordenou as invasões de vários países, inclusive a Síria, a Líbia, né, ordenou os assassinatos em massa, destruição de patrimônios da humanidade. E o Trump é um trampo, né, que é uma loucura aquele cidadão lá, certo? Os dois parece que são os 2 lados da mesma moeda, vamos dizer assim, né? E o que se promete aí, pelo que eu vejo e analiso das ideias de cada um, é que para o Brasil é submissão, ou se submete ou entrega a sua economia para as grandes corporações americanas, né? Impedindo, sufocando a nossa indústria nacional, como que ocorre hoje com a indústria da saúde no Brasil. Nós temos um déficit comercial de 12 bilhões de dólares anuais, né? Déficit comercial com quem? Déficit comercial de 12 bilhões. Quem é o principal beneficiário dessas importações de medicamentos?
Sem dúvida nenhuma que são as grandes corporações farmacêuticas e a indústria de equipamentos americana, em segundo lugar europeia e japonesa. 12 bilhões de déficit. 12 bilhões de déficit comercial no Brasil na área da saúde, principalmente fármacos, portanto medicamentos. Em segundo lugar, vem os equipamentos ópticos, né? Videolaparoscópio, endoscópio digestivo, colonoscópio, né? Todos esses equipamentos, eles custam caríssimos, são produzidos por monopólios, grandes multinacionais, que são as mesmas que financiam as guerras e a invasão de países, etc. Né? E aqui nós sofremos uma invasão econômica. Né? Você teve uma experiência. Cuba construiu uma indústria farmacêutica, né? Um pouco antes lá da queda do socialismo na Rússia, na União Soviética, procurando fornecer medicamentos para o campo socialista. Eles tinham implantado uma grande indústria de medicamentos e você, no governo do presidente Itamar, fez esse intercâmbio de medicamentos. Era uma diferença muito grande nos preços, né? Entre os produtos produzidos em fábricas novas, modernas, de última geração lá em Cuba e os medicamentos produzidos pelas empresas estrangeiras. Essa diferença, ela também pode ser sentida no chamado genérico, né? Quando você deixa de comprar o medicamento de marca do grande laboratório e compra, principalmente de empresas, de laboratórios brasileiros, né? Os medicamentos genéricos, a gente também sente na farmácia, o consumidor, quando vai comprar, uma diferença brutal, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, até 10 vezes, às vezes a diferença entre um medicamento de marca e o medicamento genérico, né? A que se deve essa diferença? Há alguma diferença técnica, tecnológica? O medicamento não é o mesmo? Não existe diferença na formulação do medicamento. O princípio ativo é o mesmo, os demais componentes do medicamento são os mesmos, a biodisponibilidade, a bioequivalência é exigida de todos, né, tanto da marca como dos genéricos, de maneira que a questão toda é realmente a propaganda da marca. O que se diz é que o medicamento de marca, através da propaganda que domina os representantes que visitam os médicos, laboratórios, grandes laboratórios, eles dizem que aquele medicamento é o único que oferece realmente o princípio ativo para o paciente, que dá segurança, né, para o paciente e para o médico que está receitando aquilo. Os genéricos, eles, apesar de ter hoje uma força muito grande no Brasil, não é? Principalmente pela indústria nacional, eles são denegridos, né? Eles são tratados pejorativamente. Genérico, isso aí é porcaria, isso não serve, o bom é o medicamento de marca, não é? E nós já constatamos aí que algumas multinacionais foram pegas em flagrante, falsificando com seus medicamentos abaixo, o princípio ativo em níveis abaixo do que a lei exige, né? Que as normas da vigilância sanitária exigem. Quer dizer, eles então, isso aí é uma propaganda. Eles, além de venderem um medicamento mais caro, eles também foram flagrados reduzindo o princípio ativo, que é o que é mais caro, no medicamento, é isso? Eles colocam o custo deles no medicamento como sendo uma matéria-prima nobre, ou seja, os demais usam o princípio ativo, é um princípio ativo fajuto, que não respeita as exigências técnicas, né? Então, o princípio ativo é o mesmo princípio ativo, eles também vendem para os fabricantes de genérico, são as mesmas multinacionais, né? Só que o poder de propaganda, de investimento em marketing, de convocar congressos para os médicos se convencerem de que o medicamento da marca é que é bom, quem tem poder para isso são as multinacionais, as grandes corporações. É a Merck,
a GlaxoHealth, esses grandes laboratórios, Bristol, etc. Né? Então, congressos internacionais são convocados e financiados por elas. E aí convencem a receitar o seu medicamento de marca e não o genérico. Quer dizer, o medicamento, o laboratório, ele não dá comissão pro quer dizer, pelo menos que se saiba, não dá comissão para o médico receitar o medicamento de marca, né? Embora nós tivemos agora recentemente alguns escândalos aqui na área de saúde, alguns médicos estavam, não era na área de medicamentos, mas era na área de equipamentos médicos, né? Vendendo próteses, vendendo equipamentos cardiológicos, né? A preços absurdos, né? Exigindo dos pacientes que eles comprassem um determinado tipo de produto, né? Que eles adquirissem uma prótese, adquirissem uma válvula cardíaca, um marca-passo, fazendo com que o paciente tivesse que pagar, fora do SUS, pagar uma quantidade muito acima, né? De um produto que ele poderia ter pelo SUS a preço mais barato. E os médicos diziam, que estavam gerenciando lá os hospitais, diziam que o SUS não fornecia aquela prótese, não fornecia aquele produto e obrigavam o paciente a pagar muito mais caro. Quer dizer, essa relação das empresas, né, com os médicos, ela é uma relação muito complicada, né, doutor? Existe uma tentativa constante de aliciamento por parte desses laboratórios e fabricantes de equipamentos, um aliciamento dos colegas médicos. Evidentemente que existe isso. E alguns, poucos, mas existem aqueles que se deixam levar por isso. O que é que eu responsabilizo essa situação, principalmente porque não existe uma política industrial para a saúde séria aqui nesse nosso país. Entra governo, sai governo, eles não definem uma política industrial. O que seria o correto? Eu vou dar um exemplo aqui de próteses cardiovasculares. Tem um colega meu de turma, formado em 75, o Ivan Casagrande. Ele tem uma produção de válvulas cardíacas, né, mitral, tricúspide, válvula aórtica, enfim, são válvulas para substituir aquela válvula que está doente, né? Bom, ele hoje é uma das maiores empresas do mundo, respeitadíssimo e tal. Como é que ele conseguiu chegar nisso? E dos sócios dele? Impressionante, porque não teve apoio nenhum de governo. Eu, curiosamente, tive, na época que eu era diretor da FUNED, ele me procurou e disse: eu preciso implantar um controle de qualidade no meu produto, na minha fabricação. O controle de qualidade da FUNED, a disposição dele, treinando o pessoal, indo à fábrica dele, identificando as modificações que ele tinha que fazer. O que o Estado tem que fazer? Incentivar isso, certo? Agora, ele não teve financiamento nenhum, não teve acesso ao BNDES, a esses financiamentos milionários e bilionários que as grandes empresas estrangeiras muitas vezes conseguem, né? Todas as estrangeiras têm toda a facilidade, inclusive os testes de controle de qualidade feitos lá fora, eles são reconhecidos aqui. Já o fabricante nacional tem que gastar os tubos de dinheiro para acreditar o seu produto. Vou dar um exemplo de raio-x. Acabou a indústria nacional de raio-x, de aparelho de raio-x. Nós não temos mais indústria nacional de raio-x? Não. Todas são. São 4 multinacionais, basicamente. A Siemens, a GE, a Philips e a Toshiba. Essas 4 dominam o mercado de equipamentos de imagem, né, hoje, no Brasil. Nós já tivemos uma indústria nacional e elas faliram, quebraram devido a essa... Então é o seguinte, se você não tem uma indústria nacional, o que acontece? O mesmo fabricante de medicamentos brasileiro, ele é obrigado a comprar da multinacional o princípio ativo. Ele é obrigado a se espremer nos custos, certo? E nos ganhos,
para poder vencer a concorrência com a multinacional, que tem toda uma parafernália de marketing atrás dela, né? Já o laboratório nacional, ele tem que fazer a propaganda dele e conseguir comprar a matéria-prima que é fabricada fora, por monopólios estrangeiros, e muitos recipientes que entram na formulação também são fabricados lá fora. Então, o que está faltando? Uma política de verticalização da produção aqui dentro, industrializar o país. A farmacoquímica de síntese e também a fitoquímica, porque você sabe que as plantas, né, a flora, ela nos fornece, pode nos fornecer uma série de matérias-primas e princípios ativos de grande valor econômico no combate a câncer, AIDS, hepatite, etc, etc. E parasitoses, hipertensão e tal. No entanto, isso não tem investimento também. Nós estamos falando em um mercado para a indústria de medicamentos e um mercado para a indústria de equipamentos médicos da ordem de mais ou menos quanto, doutor? Calcula-se que o PIB da saúde deve girar em torno de 120 a 150 bilhões, certo? Então nós estamos falando aqui, se o mercado se o déficit comercial do Brasil é de 12 bilhões na área da saúde, nós podemos dizer o seguinte, que é um mercado que deve estar na base, porque você tem o setor público e privado, investem em torno de 550 bilhões de reais, tá? 43% disso é o setor público. É a União, mais estados e municípios. 550 bilhões. São 550 bilhões. 550 bilhões de reais. É o que gira na área da saúde entre o setor privado e o setor público. Os investimentos, os gastos do setor privado com o setor público está em torno de 550 bilhões. Só que o setor privado investe mais. Ele gasta mais para atender 35 milhões de brasileiros. O setor público, 47% desses 550 são do setor público e vão atender 170 milhões de brasileiros. Nós estamos com uma matéria aqui, eu queria colocar isso novamente no ar. O Brasil importa 85% dos princípios ativos para a fabricação de medicamentos, quer dizer, 85% do que é a essência dos medicamentos, dos remédios, chamado princípio ativo, o Brasil é obrigado a importar. Vem de encontro ao que o senhor estava dizendo, que o Brasil não tem uma política industrial para o setor de medicamentos. Isso. Então, a situação é essa. A indústria nacional, ela é obrigada, fabrica o genérico, mas é obrigada a comprar o princípio ativo de quem? Da multinacional. Mas isso não é porque nós não temos tecnologia, não sabemos fazer, isso não é porque a gente não tem a tecnologia, não tem os cientistas, não tem os pesquisadores, não tem o conhecimento desses princípios, aí a gente é obrigado a importar? Eu vou lembrar aqui rapidamente, você deve ter ouvido falar na Cibram, Companhia Brasileira de Antibióticos, lá no Rio de Janeiro. Ela fabricava antibióticos através do método do cultivo, né, da fermentação, né? Então fabricava penicilina, amoxicilina, eritromicina. Nós já tivemos em São Paulo, o Instituto Pinheiro, que fabricava benzatina, a penicilina benzatina, muito importante no tratamento de várias doenças, né? Inclusive esses impéticos que são muito comuns, né? Então usamos pneumonias, né? Enfim, esse medicamento, o Pinheiros foi fechado, a Cibram foi fechada, por não conseguir concorrer, por falta de incentivo, portanto, de uma política industrial de incentivo à produção nacional, não conseguiu concorrer com as grandes corporações transnacionais. Se o Estado não estiver do lado da empresa nacional, e pelo contrário, estiver fazendo um jogo das multinacionais, estiver interessado em atrair, né, o chamado investimento estrangeiro, que nunca vem, né,
Ele vem para tomar conta do nosso mercado, nos vender. Ele não vem para industrializar o país. Quem tem que industrializar o seu país somos nós, é o povo, é o Estado brasileiro que tem que garantir isso. Doutor, tecnologia para isso, Miguel, as bancas têm de sobra. Doutor, eu queria inclusive, assim, você falou em concorrência, né? Concorrência, eu não sei se os nossos telespectadores sabem, né? Mas eu queria deixar isso bem marcado aqui no nosso programa, que lá nos Estados Unidos, que é onde estão as matrizes, digamos, as companhias, os conglomerados da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos, da indústria farmoquímica, lá eles consideram esse setor, esse segmento, né? Eles consideram esse segmento estratégico, e mais do que estratégico, militar, de segurança nacional. A indústria de medicamentos, a indústria de equipamentos de saúde, a Johnson & Johnson, que faz Band-Aid, ela é considerada indústria militar. E por ser indústria militar e por ser indústria estratégica, né, o governo, o Estado americano, não faz licitação nenhuma, não faz concorrência nenhuma, não tem discussão. O Estado americano compra das corporações, desses grandes laboratórios, desses grandes complexos industriais na área da saúde, compra sem concorrência, compra sem licitação, né? Não tem discussão lá sobre se o princípio ativo do laboratório A é diferente do princípio ativo do laboratório B, porque um é americano e o outro é europeu, ou é indústria estratégica e é indústria militar. Então eles têm prioridade na aquisição de produtos importados, têm prioridade na obtenção de financiamentos, tem total prioridade e hegemonia das compras do Estado. Assim fica fácil você fazer uma política industrial. Aqui no Brasil, o Laboratório Nacional tem que concorrer no preço com um laboratório estrangeiro. Aqui, a saúde não é considerada nem estratégica, nem militar, como é considerada lá nos Estados Unidos. Não é isso, doutor? É isso que está acontecendo, né? Lá eles consideram estratégico. Nós aqui não só não consideramos estratégico, como estamos absorvendo essa capacidade que eles têm lá instalada de vender, exportar, e nós estamos absorvendo. Quer dizer, em vez de incentivarmos a nossa indústria a produzir aqui, né, para nós estamos liquidando com a nossa indústria, liquidando com ela e facilitando a exportação deles para nós. Entende? Desse ponto de vista, nós vamos lembrar que em 1970 foi criada a Central de Medicamentos, né, que ela foi extinta, e ela tinha esse papel. Tivemos a Codetec em Campinas, que era a Companhia de Desenvolvimento Tecnológico, que desenvolvia a tecnologia de síntese de alguns fármacos, né? Ela também foi fechada. A Cibram foi fechada, Pinheiro foi fechada. Você vai ver só destruição como é que chama de meio de produção, não é isso? Chama de destruição aqui. Realmente o seguinte, quer dizer, como lá eles consideram indústria militar, né, indústria estratégica, seja a produção de uma agulha, uma seringa, um band-aid, um curativo, um esparadrapo, um algodão para a área de saúde, seja os medicamentos, sejam os grandes equipamentos hoje de imagem, né, que são indispensáveis para melhorar o atendimento à saúde pública, esse setor é totalmente protegido nos Estados Unidos. Esse setor é completamente protegido, certo? Ele é um setor, claro, não está sob controle do Estado, ele é um setor privado, pertence à propriedade das grandes corporações, dos grandes bancos, que inclusive, como você muito bem colocou, doutor, fomentam a guerra mundo afora, até para poder vender medicamento e vender equipamento médico para os outros, né? Fomentam a guerra mundo afora. A quantidade de pessoas mutiladas, a quantidade de pessoas que estão sofrendo problemas de radiação até hoje no Iraque, né? Eles
bombardearam o Iraque, e ainda agora existem denúncias que eles estão fazendo a mesma coisa na Síria, estão fazendo a mesma coisa naqueles países do Oriente, descarregando o urânio depletado, descarregando armamentos contaminados com o lixo atômico que eles retiram. Eles têm muitas usinas nucleares, né, para produção de energia elétrica, e aquilo gera um lixo. E ao invés de armazenar esse lixo em contêineres e depósitos apropriados, o que eles estão fazendo? Estão colocando esse urânio depletado, esse material que sai, né, dos reatores nucleares que produzem energia elétrica, estão misturando nas ligas das bombas. Aí depois eles descarregam as bombas lá. Foram mais de 10 mil operações militares de bombardeio só na Síria, em algumas cidades da Síria, sem falar todas as bombas que eles descarregaram no Iraque, devastaram o Iraque. Aí eles descarregam essas bombas com urânio depletado e as pessoas vão ficando, quando a bomba explode, aquele urânio, aquela bomba explode junto. E as pessoas respiram, né, rejeitos nucleares nesses países, e cresce o índice de câncer, e cresce o índice de contaminação, de debilitamento do sistema imunológico, e eles vão vender remédio mundo afora nas suas ações humanitárias, né? Vão vender remédio mundo afora de uma indústria que nos Estados Unidos é considerada militar, é estratégica, né? E no resto do planeta nós sofremos a consequência, seja da ação direta das guerras, da miséria, da fome, da doença que se espalha na África, na Europa, essa imensidão de refugiados, 65 milhões de refugiados, doutor. Então eu estou pegando esse aspecto, né, da saúde e da guerra, do desenvolvimento, da independência industrial em um setor importante como é o setor de medicamentos, de equipamentos médicos, os laboratórios, né? Porque aqui se praticou, eu creio que no governo do Fernando Henrique e no governo do Lula e da Dilma não houve melhoria substancial nenhuma, mudança nenhuma, se praticou uma política de deixar o setor de saúde à mercê desses grandes interesses internacionais. Não é isso, professor? Exato. Então é o seguinte, isso que você colocou aí, nós temos aí uma indústria nacional que está tentando se articular, mas também enfrenta essa situação de concorrência com essas grandes corporações que detêm o controle, o monopólio do princípio ativo, o monopólio dos equipamentos, né? E isso, para ter uma reviravolta, é preciso uma verdadeira revolução na área da saúde, como em todos os setores da atividade brasileira. Que revolução? É o seguinte, é acabar com essa boa vida das multinacionais aqui dentro, que entram aqui, fazem gato e sapato, destrói a indústria nacional e aí botam uma barreira. Aqui agora quem manda somos nós. Então o Brasil construindo a sua indústria, seja de medicamentos, de fármacos, seja de equipamentos, de biotecnologia, que é aquele exemplo que eu dei das válvulas, aquilo é biotecnologia de ponta. Então, capacidade para isso nós temos. Engenharia genética. Hoje nós já dominamos até a bioinformática, né? Que é você, numa velocidade impressionante, você elimina anos de pesquisa, você tem a bioinformática, faz o sequenciamento genético, por exemplo, de uma célula tumoral, um tumor de mama, certo? Você faz o sequenciamento genético e vai pela bioinformática identificar as moléculas que já são conhecidas, que podem neutralizar a atividade de crescimento e multiplicação veloz das células tumorais. Tudo isso nós dominamos. Agora, nós precisamos de quê? Tem investimento. Está lá na prateleira da universidade, da Fiocruz, do Butantan, da FUNED, um pesquisador, da UFG, da Federal do Rio de Janeiro. Um pesquisador brasileiro, né, que recentemente que tenha feito uma descoberta, que tenha feito uma inovação, uma pesquisa, ele já começa enfrentando logo as barreiras na questão da formalização, né, do pedido de marcas e patentes, né? O Instituto de Marcas e Patentes Brasileiro. Isso eu tomei um susto, doutor. Eu fui falar com o seu amigo aí do Mercadante há muitos anos,
quando o senador Mercadante assumiu o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Um outro pesquisador, o professor Emerson Leal, que era físico, era secretário de Ciência e Tecnologia lá de São Carlos, e era vice-prefeito de São Carlos, me pediu, falou, não, Miguel, fala com o Mercadante, o senador, que era ministro na época, isso foi logo no comecinho do governo da Dilma, para que ele trouxesse o Instituto de Marcas e Patentes para o Ministério, que está no Ministério da Indústria, para o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Porque ele dizia, os pesquisadores, eles fazem uma descoberta e vão colocar lá no Instituto de Marcas e Patentes, vão patentear a sua invenção, e aqui no Brasil demora 3, 4, 5 anos para conseguir uma patente, e depois essa mesma patente, no dia seguinte que o pesquisador registra aqui no Instituto de Marcas e Patentes, esse mesmo estudo, no dia seguinte já está registrado lá no Japão e nos Estados Unidos, com os mesmos erros de desenho, com os mesmos erros de ortografia, né? Que às vezes o pesquisador também comete lá algum erro, tem alguma falha, e os mesmos erros vão ser encontrados. Quer dizer, os caras simplesmente roubam a nossa pesquisa, levam lá para fora, patenteiam lá fora a nossa pesquisa, enquanto deixam os pesquisadores na fila para conseguir a patente. Então o problema já começa, e eu falei isso com o Mercadante me falou, não, Miguel, isso é impossível, nós não vamos conseguir mexer nessa questão, porque a Comissão de Relações Exteriores do Senado da República, né, os senadores da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República, né, que nomeiam uma série de funções, eles recebem apoio, recebem recursos dessas multinacionais, dessas companhias americanas, e o Instituto de Marcas e Patentes, os diretores do Instituto de Marcas e Patentes são indicados por 3 escritórios de advocacia americana. Quer dizer, 3 escritórios de advocacia americana que são especializados nessas operações de marcas e patentes, recebem o direito de nomear no governo, isso no governo da Dilma, no governo do Lula, certo? Nomear diretores do Instituto de Marcas e Patentes, e ficam os nossos pesquisadores aqui na fila, esperando 3, 4, 5 anos para poder ter uma patente registrada. Então não é porque a gente não tem a capacidade de fazer patente, não é isso, doutor? Não é que a gente não tem a capacidade de pesquisar, de desenvolver a tecnologia, é que a gente já começa a enfrentar essas barreiras da dominação do conhecimento na hora que vai registrar uma descoberta no Instituto de Marcas e Patentes brasileiro, que deveria ser brasileiro, mas cujos advogados, cujos dirigentes são indicados pelas companhias multinacionais que se apropriam da nossa pesquisa, doutor. Veja que absurdo. Isso aí é o colonizado, né? Essas autoridades que ocupam esses cargos já há alguns anos, eles se infiltraram, as multinacionais infiltraram elementos delas, pagas por elas, dentro da estrutura do Estado brasileiro. De tal forma que nós temos que fazer uma verdadeira limpa nesse negócio aí. Porque tem que fazer uma lava-jato na saúde. Hein? Tem que fazer uma lava-jato na saúde. Tem que fazer uma boa lava-jato, porque a pouca vergonha não é baixa, não. É o seguinte, por exemplo, fator 8 e fator 9, né? Um custo elevadíssimo. Ele entra nesse déficit comercial da saúde. Explica o que é fator 8 e fator 9, o que é isso? Fator 8 e fator 9 é um componente, é um hemoderivado, né? Hemoderivado. E nós temos, assim, tantos bancos de sangue nesse país, todos os estados têm banco de sangue, né? Todo mundo doando sangue. E ali você tem no soro fator 8 e fator 9, que é o fator de coagulação. O hemofílico, por exemplo, tem falta desse fator 8 e fator 9. Né? Ele tem que tomar a vida inteira, né? Para ele sobreviver. Então é o seguinte, são produzidos por algumas multinacionais, um pequeno número de multinacionais, é um cartel
que vende para nós, e vende para o mundo inteiro, e ficamos cativos deles. Agora, matéria-prima para isso, para produzir o fator 8 e o fator 9, nós temos abundante no Brasil, e é jogado fora. Isso vai para fora, é julgado porque não presta. Entendeu? Quando tem lá, né, fator 8, fator 9 e outros fatores de coagulação importantes que vão suprir as demandas do país, não precisamos gastar para importar. Né? Doutor, estou com uma matéria. A mentalidade colonizada. Estou com uma matéria aqui dizendo, a matéria é da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Biblioteca da Escola de Enfermagem, dizendo que o medicamento brasileiro, o medicamento que os brasileiros pagam, é o mais caro do mundo, doutor. É isso mesmo? É isso mesmo. Você pega a dipirona, que nós pagamos aqui, sei lá, 5, 6 reais um frasquinho, entendeu? Ele é vendido a centavos. Nos Estados Unidos, na Argentina e outros lá países, é centavos, né? Centavos, a dipirona, que a gente toma para febre, não é isso? A dipirona. E aqui custa 5, 6 reais. Por aí. Já deve estar em 7, 8 reais, porque vai majorando. Né? O lucro tem que ser garantido. Então, é o lucro exorbitante. Monopólio é isso. E mesmo a empresa nacional, ela é obrigada a comprar dipirona de quem? O princípio ativo? Da multinacional, que é monopolizada a produção. Né? Então, é isso. Na hora que o monopólio controla a sua produção, os derivados do princípio ativo, da matéria-prima mais nobre, que é o princípio ativo, nós temos indústria nacional, mas o que adianta? Ela só faz o bolo, ela mistura os ingredientes. O princípio ativo mais alguns componentes, faz aquilo virar um comprimidinho e tal. Mas o mais caro costuma ser exatamente o princípio ativo. Agora, esse princípio ativo... 50%, produz até 90%. Esse princípio ativo, que vem da chamada farmoquímica, né? A produção de sais e macromoléculas, dizem que a indústria do petróleo tem um papel importante nessa área de química fina. É verdade? É verdade. Já tem aí um trabalho já de longos anos na tentativa de aproveitar algumas substâncias provenientes do petróleo, né? Jogar para a química fina, para a produção de vários medicamentos. São polímeros importantes, né? Como, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, o AS, ele é um componente derivado do petróleo direto, praticamente. Quer dizer, a aspirina, a famosa aspirina, né? Aspirina é nome de empresa, né? Nome de remédio marca. O ácido acetilsalicílico, ele vem do petróleo, é isso? Você pode tirar ele do petróleo, é fácil. É um polímero. Ácido acetilsalicílico são cadeias de carbono com hidrogênio e acetila, né? Então, ele vem dos polímeros que vem do petróleo. É uma matéria-prima fundamental em vários produtos, não só para borracha e plástico, né? Mas também para a farmoquímica. A gente está acostumado a pensar petróleo em produtos assim, o plástico, óleos, combustíveis, mas dá para fazer remédio do petróleo. Dá para fazer remédio, né? E só não faz mais porque não interessa ter a farmoquímica brasileira. Ela está praticamente destruída. Quer dizer, nos últimos anos, você participou, doutor, do período em que o presidente Itamar Franco foi presidente da República como dirigente industrial e estabeleceu os primeiros convênios com Cuba na área de medicamentos, né? Foi pioneiro nesse setor. Depois também sei que ajudou muito aí a Angola e outros países, setores da indústria militar de medicamentos na área militar aqui, dos laboratórios militares, também teve uma participação grande nessa época. Mas depois do governo Itamar, quando veio o Fernando Henrique e na sequência o Lula e a Dilma, o que houve foi um desmonte do setor
na área de saúde, na área industrial, não é isso? Na área, porque o Serra fala muito que foi ele que inventou o genérico, que ele ajudou muito a construção dos laboratórios nacionais na área do genérico e tal. Sem dúvida, o genérico é muito importante, é um esforço da indústria nacional de resistir a essa ofensiva do grande capital, mas nós sermos obrigados, o Brasil ser obrigado a pagar um medicamento, né? Estamos falando aqui, você falou de dipirona, né? 10, 20, sei lá, quantas vezes mais caro do que ele é produzido, do que ele custa num país. E aí ele vai dizer, é por causa do imposto. Não, não é por causa do imposto, é por causa que o lucro mesmo que eles querem tirar daqui é muito exagerado, porque eles conseguiram estabelecer um controle do setor de saúde, né? Desmontaram a SEMI, que era o órgão que comprava e fiscalizava a produção de medicamentos no Brasil, a Central de Medicamentos, que era do Ministério da Saúde, tomaram conta da Anvisa, tomaram conta, quer dizer, de vários segmentos do setor de saúde, que definem as políticas industriais e as políticas públicas nesse segmento, e foram impondo ao Brasil esses preços de medicamentos e de equipamentos, de insumos na área de saúde, exorbitantes. E aí eu pergunto, que é que adianta a gente aumentar o orçamento para a saúde, por um lado, se por outro lado, esse dinheiro vai ser canalizado para comprar medicamento mais caro, equipamento médico caro, quer dizer, ou seja, se o setor está todo monopolizado por esses interesses das grandes corporações. Tudo que aumentar no dinheiro da saúde vai para onde não deve. Isso. Então, veja só, genérico, fabricante nacional, de quem que ele compra o princípio ativo? Multinacional. Tá certo? Aí, você fala, então a indústria nacional está produzindo muito genérico. Sim, mas é para consumir, certo? Porque essa parte do medicamento ela é mais barata, muito mais barata. O valor agregado é bem mais baixo. Você diz o que vai em volta do princípio ativo. Pessoal de alto. O que você chamou de bolo, né? Então é o seguinte, o que interessa para a multinacional é que o princípio ativo, ela tem o monopólio dela e que ela seja consumido por nós. Nós estamos remunerando a mão de obra especializada deles lá, os pesquisadores deles lá, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico lá. O que aconteceu aqui? Desmontaram os laboratórios das Forças Armadas. É um crime, porque os laboratórios das Forças Armadas foram constituídos para quê? Para essa questão de segurança que você muito bem falou. É uma questão de segurança nacional. Se você juntar a produção dos 3 laboratórios farmacêuticos, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, você tem praticamente a capacidade de abastecer as necessidades essenciais no caso de um boicote, vamos dizer assim, das multinacionais. Não vamos vender princípio ativo para vocês. Não vai vender remédio para o Brasil. Nós teremos capacidade de produzir. As Forças Armadas, mais os laboratórios oficiais, têm condições, por exemplo, hoje, AIDS, né? Então, a Fiocruz, né, já tem os medicamentos fundamentais, inclusive tem um processo de síntese já do princípio ativo dos principais medicamentos para a AIDS, né? Biomanguinhos produz, basicamente, não na quantidade necessária, porque muita coisa é importada, as principais vacinas, está precisando delas, né? Se a gente não aplicar as vacinas, daqui a pouco vem as doenças de novo, né? É muito bom porque eles vendem remédio, né? A FURC, o Butantan já está trabalhando em engenharia genética. A FUNED. Agora, está todo mundo sucateado, viu? Todo mundo sucateado, sem financiamento, desenvolvimento tecnológico, você para 2, 3 anos, 4 anos, você começa a ficar defasado em relação aos outros centros do exterior. Claro. Então, o subfinanciamento da saúde é um crime. De 2003 até 2014, aquele orçamentozinho que está lá, aquilo é só obra de ficção, certo? 134 bilhões nesse período de 2003 a 2014 deixaram de ser aplicados pelo Ministério da Saúde. O que você está dizendo é que, apesar de ter um orçamento que está escrito, que o orçamento lá é de, digamos, 100 bilhões por ano para a área da saúde,
como ele não é aplicado, ele não é gasto, quando você junta 13 anos, 14 anos, vai dar um déficit de 130 bilhões de reais, é isso? Que deixou de ser investido na saúde. Isso. Então é o seguinte, o programa, esse dinheiro fez falta para quê? Por exemplo, o investimento na área da saúde, ele caiu violentamente nos últimos 15, 20 anos. E o que acontece nesse caso? Então você não tem produção de fator 8 e fator 9, porque o Hemobras, lá em Pernambuco, está lá capengando, não vai para frente. O Butantan tem uma série de pesquisas que podia estar muito mais avançada, a Fiocruz, mesma coisa, Farmanguinhos, etc., Biomanguinhos, FUNED, Fundações Ezequiel Dias. Quer dizer, todo mundo com a corda no pescoço, sem financiamento. Onde é que está o dinheiro? Deixou de ser aplicado na saúde para ser aplicado aonde? Pagar juro. Mas doutor, então, eles lá nos Estados Unidos não tem concorrência, não tem licitação, não tem conversa. O Estado lá compra medicamento, insumo, equipamento a preço, qualquer preço, certo? Não interessa. Quando aqui a gente, na Constituição Brasileira de 1988, né, a chamada Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, se dizia lá que tinha que dar prioridade nas compras do Estado para a indústria nacional, houve uma grita dos políticos ligados a esses interesses, que recebem dinheiro para suas campanhas dessas corporações. Eles retiraram essa cláusula da Constituição Brasileira, que dava prioridade, não proibia de comprar de indústria estrangeira, não abolia as licitações, dizia apenas que tinha que dar prioridade, se houvesse produtor nacional, que tinha que dar prioridade para a empresa nacional. Eles retiraram isso daí, certo? Para ter concorrência, porque aí as empresas multinacionais iam poder concorrer com as empresas brasileiras. O resultado dessa tal concorrência é que eles foram aumentando o controle no setor da saúde e hoje o governo brasileiro, nós brasileiros pagamos o remédio mais caro do planeta, certo? E a indústria nacional não recebe incentivo, não recebe apoio, não tem proteção, certo? É você colocar um recém-nascido para disputar com o Mike Tyson ou com o pugilista, certo? Quer dizer, de peso pesado, não é isso? Ao invés de você pegar uma indústria nascente e fortalecer e desenvolver, não, vamos competir, vamos fazer o mercado, vamos deixar a concorrência. Nos Estados Unidos não tem concorrência. No Brasil, certo? Nós somos obrigados a tratar a saúde como mercadoria, tratar a saúde como comércio, tratar a saúde como quem trata comprar um fogão ou uma geladeira, né? Quer dizer, concorrência. Ora, o setor de saúde tinha que mudar a essência da sua concepção, seja na matriz pública, seja na matriz privada, na industrialização, no apoio à indústria nacional. Doutor, nós estamos chegando praticamente ao final do nosso programa. Queria comentar só uma última matéria e ir para as suas considerações finais, né? Aqui a matéria está dizendo que o corte na Universidade Federal de Minas Gerais, onde o senhor é professor e dá aula, põe em xeque o funcionamento de laboratórios, pesquisas e qualidade dos cursos. Quer dizer, hoje essa política da PEC 241, essa política de corte ainda maior, congelar por 20 anos os investimentos públicos, está colocando aí as universidades federais. Eu estou aqui com a matéria da sua universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais, mas nós sabemos que isso é uma realidade que está sendo discutida e debatida em todas as universidades federais do Brasil, né? Há uma política de cortes que está ameaçando a própria qualidade e a existência, inclusive, dos cursos nessa área de saúde, né? Como é que o senhor está vendo isso aí na UFMG e no Brasil? Sim. Olha, os custos da Universidade Federal, os investimentos, os orçamentos com a UFMG, eles têm sido cronicamente cortados.
os recursos tanto do Ministério da Saúde como do Ministério da Educação, porque nós temos um hospital universitário, um complexo hospitalar de complexidade quaternária, né? Onde se faz o transplante de medula, transplante de fígado, coração, pulmão, pâncreas, etc. Bom, o transplante de medula é o mais complicado, né? E veja bem, tem um cirurgião lá, neurocirurgião, amigo meu, que todos os equipamentos com os quais ele opera dentro do bloco cirúrgico, em neurocirurgia, foram comprados por ele. Tem um equipamento complementar, alguns complementares que ele precisa, já tem 5 anos que ele pede dinheiro ao Ministério da Saúde para comprar esses equipamentos. Não compram. Então ele deixa de fazer várias cirurgias importantes que vão salvar vidas, e todos os equipamentos que ele ainda consegue utilizar lá são equipamentos que ele comprou do bolso dele. Isso é para ter uma ideia de como é que está o investimento hoje no Hospital das Clínicas, que é um hospital de ensino, de referência nacional, né? Essa é a situação que vem sendo herdada cronicamente. O APEC 241 é o golpe de morte. É para acabar, para acabar. O internato rural, que é uma disciplina que manda os estudantes para o interior para aprender a fazer a medicina no interior, aprender como é que é fazer medicina num lugar difícil, né? Para mandar o professor para ir lá orientar o menino, o aluno. Não tem mais dinheiro para pagar a boa, o menino fica crespo. É a expressão mais clara dessa situação de calamidade pública que se encontra a Universidade Federal de Minas Gerais e as demais universidades, que eu tenho notícia que está tudo assim. E a reação é a seguinte: os estudantes e professores estão se unindo com os funcionários para essa greve, exigindo a revogação dessa 241. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso programa. Eu queria deixar o convite feito. Eu ainda teria mais algumas perguntas e mais algumas questões que eu queria debater. Essa questão dos medicamentos na área do câncer, o problema dessa pesquisa de um brasileiro aqui da USP, né? O problema das patentes, o problema da pesquisa nesse setor, do que nós podemos fazer, o que o Brasil precisa fazer para encontrar um caminho diferente desse que está aí para desenvolver a saúde pública. Então, quero deixar o convite feito e agradecer imensamente a sua participação aqui no Fique por Dentro. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, estou à disposição, Miguel, para qualquer hora que você precisar. Tá bom, obrigado, professor Francisco Rubió, doutor Francisco Rubió, falando diretamente de Belo Horizonte, nessa participação, nessa conexão aqui com o Fique por Dentro. Muito obrigado. Eu queria encerrar o programa de hoje, como me comprometi com vocês, apresentando mais uma bela apresentação do conjunto Trato no Tom. Vamos ver aqui mais uma apresentação e me despeço convidando vocês a estar conosco aqui em mais um Fique por Dentro amanhã a partir do meio-dia. Vocês agora acompanhem Trato no Tom, esse excelente coral.